Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo em meu canal no YouTube. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre as 10 dicas para criar um lindo pomar em um sítio, em uma fazenda ou até mesmo em sua casa. Se sua casa é um pouco grande, né, um terreno baldio grande, você pode plantar o que você quiser. Mas tem que ter algumas dicas para criar uma horta boa, dicas para criar uma boa planta, dicas para fazer uma horta boa e várias outras coisas sobre isso. Bom, o que exemplifica sobre essa definição para criar um lindo pomar? Os pomares são espaços destinados exclusivamente ao cultivo de árvores frutíferas. E as dicas para criar um lindo pomar tornam possível aproveitar ao máximo esse espaço e assim garantir uma grande variedade de frutos ao longo dos anos, seja para o consumo familiar ou para o paisagismo do terreno. Dentre as dicas para criar um lindo pomar, é necessário levar em conta que cada tipo de árvore e pomar possui necessidades distintas, de acordo com o tipo de solo, clima da região onde ele se encontra. De que modo de fazer uma análise completa, bem como contar com o serviço de consultoria especializada, podem aumentar a sua efetividade. Independente do tamanho do pomar, é possível obter uma série de benefícios, como tornar o local mais bonito, a disponibilidade de frutos saborosos para comer, até mesmo evitar que o solo sofra danos e erosões na região em que as árvores serão alocadas, especialmente em áreas próximas a rios e a encostas. Então, você pode criar o seu pomar na sua casa também, plantar um bom fruto, né? Uma árvore frutífera para comer, como por exemplo, aqui no Brasil tem mais goiaba, mais plantado em terrenos, manga, acelora, limão, outras coisas também. Limão não é fruto, mas tem algumas referências sobre isso para criar um lindo pomar em sua casa. Você pode plantar o que você quiser, mas especificamente esses são um dos maiores frutos de região clima aqui no Brasil. Então vamos lá. As 10 dicas para criar um lindo pomar. Primeiro, atente-se para a incidência de raios solares. Todas as árvores frutíferas necessitam de uma quantidade abundante de sol, sendo no mínimo necessário 7 horas diárias de exposição ao sol, para garantir que elas sejam capazes de produzir os frutos em quantidades abundantes durante todos os anos. Tem frutos que demoram um pouco para crescer, como manga, jabuticaba, né? Como goiaba também demora uns 3 anos assim para criar os primeiros frutos. 2. Evite o plantio próximo a muros. Evite o plantio próximo a muros. Se você plantar uma mamão perto do muro, vai ficar muito ruim, mano. Então, eu sei que você quer plantar um pouco perto do muro, mas não pode um pouco. Tem como, né? Você vai limpar o terreno, vai rastelar o terreno, vai carpir, aí não vai ter espaço. Tem que plantar aproximadamente uns 90 centímetros antes do muro, assim, entendeu? Para ficar mais bom. 3. Escolha atentamente o solo. Escolhe atentamente o solo. Você tem que escolher atentamente na onde vai ser um local apropriado para você plantar o que você quiser, um fruto bom. O solo de um pomar deve ser profundo para que as raízes sejam capazes de se desenvolver facilmente, bem como uma excelente capacidade de absorção da água proveniente das chuvas, para tornar possível que as plantas absorvam todos os nutrientes necessários de modo rápido e fácil. Então, você vendo onde você vai plantar, você vendo onde você vai
cultivar primeiro o solo para plantar os bons frutos. Você tem que ver se não tem pedra lá no fundo, ou se você quer plantar outras coisas também, você tem que ver se você não está plantando perto de algumas árvores, né? Porque embaixo tem raiz, aí fica um pouco difícil da planta desenvolver. 4. Questão: utilize resíduos orgânicos. Você tem que utilizar resíduos orgânicos para a planta. Para criar um lindo pomar, é importante que o solo seja tratado com resíduos orgânicos antes do plantio das mudas, pois isso garante que haja uma quantidade de nutrientes adequados para que a planta durante as fases iniciais do seu desenvolvimento. Beleza? 5. Tenha água em abundância na região. Na sua região tem que ter água para que a planta possa ter um desenvolvimento apropriado, né? Você aguar a planta todos os dias, cedo e de tardinha, seja através de chuvas constantes ou a presença de lagos e rios em uma região próxima. É extremamente importante que haja quantidade de água suficiente para que a grande quantidade de árvores presentes não necessite de regação para as plantas. 6. Escolhe as melhores mudas. Escolhe as melhores mudas para plantar bons frutos. Você tem que escolher uma boa muda para plantar uma mandioca. Você tem que escolher uma boa muda, como por exemplo, para plantar uma goiaba, uma manga, jabuticaba, outro fruto que você quer plantar. Há uma grande variedade de tipos de mudas que podem ser criadas em um pomar, como mudas de pitangueiras, limoeiros, cajueiros. Todas essas espécies de mudas e muitas outras podem ser adquiridas no sítio da mata, que oferece o melhor custo-benefício do segmento. 7. A questão 7. Varie nos tipos de árvores. Varie nos tipos de árvores. Uma das melhores dicas para criar um lindo pomar é a combinação dos tipos de árvores frutíferas, que possibilitam usufruir não somente do melhor em termos de sabor, mas também garantem que os problemas e necessidades de um tipo em benefício não afete todas as árvores, não afete a raiz, né? 8. Mantenha uma quantidade de espaço adequado entre as árvores. Mantenha uma quantidade de espaço adequado entre as árvores. Você tem que plantar, né, uma longe da outra, não muito distante, né? Mas plantar um pouco longe da outra, não ficar tudo junto, vai embolar tudo a raiz. Aí não vai crescer muito e pode até morrer, né? Isso que acontece. E assim, o uso de uma quantidade elevada de árvores em um pequeno espaço pode impedir o seu desenvolvimento e não criar um lindo pomar que você deseja. 9. Não poupe recursos na compra de mudas. Não poupe recursos na compra de mudas. Em alguns casos, proprietários de fazendas preferem adquirir os insumos mais baratos para a criação de seus pomares ou árvores para o paisagismo de uma propriedade. Porém, somente focar em uma economia de recursos não trará os resultados desejados. 10. E a última opinião. Opte por consultoria de plantio, para eles dar uma opinião sobre o que você está definindo. Se você tem alguma opinião sobre isso, opine por consultoria de plantio. Consultoria no plantio. Para criar um lindo pomar ou expandir um já existente, é recomendável contar com os especialistas em plantio de frutíferas, pois isso torna possível escolher qual é o melhor tipo de planta para a sua propriedade, para a sua região. Varia de região
para a região de nosso Brasil, né? Os pomares são os pontos mais atraentes de muitas propriedades, seja para uma tarde de lazer, né? Ou para a colheita de frutos utilizados em sua dieta diária. Porém, é necessário ter cuidados para manter frutos e árvores em perfeitas condições ao longo das estações do ano, primavera, verão, outono, né? Então, você tem que cuidar sempre, ver se ela está crescendo, ver se ela está desenvolvendo a sua planta, para que ela não possa ocorrer riscos ao longo das estações do ano, né? Como no verão, né? Fica muito quente, então a planta poderá morrer. Então você tem que aguar quando ela está nesta situação decorrente com as estações do ano, para que não possa sofrer situações durante os anos, ela possa crescer. Quando ela vai crescendo mais, ela vai cuidando dela mesma. Quando ela está pequenininha, você tem que cuidar dela, né? Aguar quando não chove. Sempre ficar cuidando da sua plantinha para que ela possa desenvolver com o tempo um pouco mais rápido, bem desenvolvida, para que ela possa se aprimorar ao subsolo, a sua raiz. Com isso, quando chover, ela vai estar um pouco mais firme, né? Aí você não precisa aguar mais a planta, ela estará sozinha como adulta. Beleza, pessoal? Então foi essas 10 dicas sobre criar um lindo pomar em sua casa, em sua fazenda, em seu sítio, né? Se sua casa tem um terreno grande, você pode plantar o que você quiser, né? De frutos bons. Aqui na minha casa tem banana, tem mamão, né? Porque eu não planto outras coisas, porque ali eu vou fazer gravação, ali eu vou jogar bola, né? Ali eu brinco com meus cachorros, faço o que eu quiser, mas cuidando dos frutos, né? Porque os frutos aqui em casa, o pé de banana já está grande, o pé de mamão já está grande, o abacaxi está crescendo, mas, como por exemplo, do abacaxi eu tenho que ficar cuidando ainda, né? Para ele crescer. O que isso quer dizer? Aguar ele todo dia, fazer todo esse desenvolvimento para que ele possa crescer, né? E não precisar, às vezes, não ficar aguando com o tempo. Então foi isso sobre essas 10 principais dicas. Essas são as principais dicas para criar um lindo pomar. Como por exemplo, atente para a incidência de raios solares, evite o plantio próximo aos muros, escolha atentamente o solo, utilize resíduos orgânicos, tenha água em abundância da região, escolha as melhores mudas para plantar, varie dos tipos de árvores, mantenha uma quantidade de espaço adequado entre as árvores quando você plantar, não poupe recursos na compra de mudas, opine por consultório de plantio, beleza? Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal, sobre as principais dicas para criar um lindo pomar. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe aqui no comentário, amém? Eu estarei deixando um link aqui na descrição, as minhas redes sociais, o meu e-mail, para honra e glória de Deus, amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe um dia de prosperidade, abençoe um dia de muito trabalho para honra e glória de Deus, de muitos estudos, de dedicação, de firmeza nesta semana, nesse começo deste mês de maio, para honra e glória de Deus. Amém!